Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu vídeo para a 11ª edição do Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do IFTM. O meu nome é Gisele Letícia, eu sou estudante do primeiro ano de Comércio do campus Uberlândia Centro e sou bolsista de Iniciação Científica Júnior do CNPq. O meu projeto tem como título Histórias de Formação Profissional na Adolescência, um estudo narrativo sobre concepções de adolescência no século XXI, e é orientado pela professora Gisele. De início, eu elaborei duas perguntas para facilitar a compreensão sobre o meu trabalho, sendo elas: do que se trata a minha pesquisa e o que me motivou a elaborar uma pesquisa como essa. Então, o meu projeto consiste em narrar e descrever a formação profissional de uma adolescente permeada pelas redes sociais, ou seja, quais os pontos positivos e negativos que as mídias digitais proporcionam durante o desenvolvimento da formação ocupacional de um adolescente. E sobre a motivação, foi totalmente pessoal, uma motivação pessoal. Eu me recordo de vários episódios onde minha opinião foi invalidada, anulada, ou nem mesmo considerada, simplesmente por eu ser uma adolescente, ou seja, a minha idade. Então, eu era muito nova para opinar, muito nova para saber sobre tal assunto, ter o conhecimento, muito nova para ser levada a sério. E é algo que eu sempre me incomodou, eu nunca consegui concordar, e, e foi a minha motivação para essa pesquisa. Então, eu realizei a leitura de alguns artigos, e dentre eles, um artigo chamado A Construção da Identidade em Adolescentes, um estudo exploratório, de Maria Asnar Farias e mais outros dois autores. Depois dessa leitura, eu compreendi que antes da gente falar sobre a formação profissional do adolescente, a gente precisa primeiro entender a formação da identidade. Essa formação está relacionada a três fatores: os fatores intrapessoais, que nada mais é do indivíduo em si, ou seja, suas características, sua personalidade; os fatores interpessoais, ou seja, a relação que o indivíduo tem com as pessoas ao seu redor; e fatores culturais, os valores sociais que a pessoa segue por conta da sociedade na qual ela está exposta, ou seja, os princípios e ideais comunitários. Já na formação ocupacional, é uma coisa mais complexa. É um ciclo dividido em 4 estados. O primeiro estado é chamado de execução. No estado de execução, o adolescente ele caminha no trilho em que foi desenhado para ele, pelas suas figuras de autoridade, sejam elas pais, irmãos mais velhos, avós, seus responsáveis, partindo dos valores infantis. Então, é onde ele segue metas profissionais e até mesmo ideológicas estabelecidas por outros. Já no estado de moratória, o adolescente começa a se questionar, a se debater e a enxergar o leque de opções que ele tem, além daquelas mostradas pelas suas figuras de autoridade. Nesse estado, é de extrema importância a presença das redes sociais, porque a partir do momento em que você segue, acompanha uma pessoa, você tem acesso a um novo estilo de vida e abrange muito mais as opções profissionais do adolescente. Já no estado de construção, é onde o jovem atinge as suas próprias metas e tenta seguir elas, tanto profissionais quanto ideológicas. Nesse estado, ainda é muito importante a presença das redes sociais, pois, por mais novo que seja o caminho no qual o adolescente optou por seguir, tendo várias referências daquele meio, ele nunca vai se sentir sozinho, acaba isolando aquele sentimento de solidão. Então, ajuda é uma coisa que se torna saudável. Já no estado de difusão de identidade, é onde, por algum motivo, o jovem passa por uma crise porque não conseguiu alcançar suas metas, não chegou a nenhum comprometimento. A partir desse momento, a mídia pode
se tornar maléfica. A gente vai discutir sobre isso um pouco mais para frente. Material e método. Então, a minha pesquisa, o método da minha pesquisa é uma pesquisa narrativa. Esse caráter se caracteriza por ser um estudo qualitativo, feito a partir da observação e interpretação de dados e levantamento teórico. Sendo assim, a fundamentação teórico-metodológica da pesquisa narrativa precisa do rigor para o desenvolvimento do projeto. É indispensável um processo de investigação tridimensional. Em primeiro, pessoal e social. Segundo, passado, presente e futuro. E terceiro, combinados à noção de lugar. Clandini e Connelly definem bem essas três dimensões, a partir do momento em que definem elas como focam no pessoal e no social em um balanço adequado para a investigação, abordam assuntos temporais e ocorrem em lugares específicos. Ou seja, a minha pesquisa pode ser descrita como recolher histórias onde a estudante, no caso eu, encontrará informações que ajudam a entender, a compreender o determinado fenômeno. Como material, geralmente é usado os relatos de experiências, ou seja, minhas narrativas e até mesmo depoimentos de outras pessoas, notas de campo, notícias sobre a pauta, fotos do acervo pessoal e a leitura de artigos, livros, dados e etc. Sobre os resultados de discussão, eu não consigo ainda apresentar um resultado concreto, porque o meu projeto tem pouco mais de um mês, mas como objetivo eu tenho 3 tópicos. O levantamento teórico, que é fazer um levantamento teórico sobre concepções de adolescência, compreensão do contexto histórico, ou seja, entender quais as implicações do contexto histórico contemporâneo na formação do adolescente. E canais em redes sociais em uma perspectiva de mobilização social, ou seja, conhecer as iniciativas de canais em redes sociais que se engajam na produção e divulgação de conteúdo feita por adolescentes em uma perspectiva de mobilização social. Essa mobilização social é uma forma de construir na prática o projeto ético. Então, sendo assim, a mídia pode se tornar maléfica, porque a grande parte das figuras públicas não tem uma formação profissional e transmitem conhecimento de algo na qual não tem aprofundamento. E até que ponto isso é como benefício social, um benefício para a sociedade? Essa pauta se relaciona com o desenvolvimento da formação tanto da identidade quanto ocupacional do adolescente, a partir do momento em que essa transmissão de conhecimento ocorre de forma incorreta, de uma forma negativa, embasada na desinformação, na informação errada, fazendo com que o adolescente crie ilusão sobre tal realidade, ou seja, uma frustração ao se deparar com a realidade. Resultado de influencers que usam seu poder como vantagem para si mesmo, para tirar um lucro, fruto do capitalismo. Então, como um adolescente pode se embasar em uma profissão de um influencer no qual exerce por benefício próprio? Em vista do que foi discutido, eu destaco uma grande importância e uma preocupação maior ainda sobre o desenvolvimento de identidade e ocupacional do adolescente, para que ocorra de forma certa, correta e também saudável. Proporcionar maior protagonismo do adolescente na sociedade, ou seja, dar mais voz ao adolescente para que ele exerça seu papel enquanto cidadão. E com essa pesquisa eu pretendo contribuir para a literatura acadêmica relacionada a essa pauta, a formação profissional de adolescentes, atualizando o levantamento teórico sobre concepções de adolescência no contexto contemporâneo. Essas são as referências usadas durante o vídeo e eu agradeço muito pela sua atenção.